Shalom, meus queridos e amados amigos, irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui uma coisa que é horripilante e já começa há muitos anos atrás, né? Muita gente acha que é coisa nova e não é. Você já deve ter ouvido falar dos Illuminatis. Por trás dos Illuminatis tem o Clube Bilderberg, né? Tem famílias muito tradicionais, riquíssimas, que detêm grandes fortunas, né? Eles basicamente controlam as finanças do mundo inteiro. São eles quem determinam os caminhos do mundo. Na verdade, são esses aí, os grandes, né? Illuminatis, que é uma organização que é verdade, é verdadeira, existe. Muita gente fica, não, isso aí é teoria de conspiração, não sei o quê. Hoje eles já falam abertamente que existem, certo? Só que eles não são o estágio final. Os Illuminatis, eles são terríveis, mas tem o Clube de Bilderberg. Lá dentro do Clube de Bilderberg tem outra sociedade junto com eles. É um negócio terrível e eles dão a voz de comando para o mundo inteiro, tá bom? Eles seguram as rédeas do mundo e soltam as rédeas do mundo. Nas finanças, saúde, segurança, tá? Tudo é controlado por essa aristocracia mundial, tá bom? Tudo gira em torno do poder financeiro. E por detrás disso existem grandes rituais. Infelizmente não posso falar abertamente aqui, né? Mas existem grandes rituais de sacrifícios, grandes rituais, certo? Que se praticava antigamente e que a Bíblia nos relata e que Deus condenava. Deus condenava, sim, veementemente, né? Aquelas práticas pagãs que se praticavam naquele tempo, e eles permanecem até os dias de hoje, praticando hoje às escondidas. Só que hoje eles já começam a mostrar abertamente o que fazem e a quem eles adoram. E não tenha dúvida de uma coisa, não tenha dúvida. Eu sempre gosto de falar para as pessoas, eles recebem sim instruções, certo? Instruções de seres, certo? Extranormais, né? Vamos chamar dessa forma, certo? Seres que não são como nós, certo? Eles é quem instrui, certo? Como no passado, muitas vezes, anjos caídos ensinaram os homens muitas coisas. Hoje a mesma coisa. Os chamados Shedim, que são hoje é traduzido como demônios, né? São seres espirituais da maldade. Eles ensinam muitas coisas para os homens e como os homens controlar os próprios homens e levar o mundo, não percebem, né? Mas levam o mundo ao cumprimento das profecias, porque Deus já avisou, está escrito. Ok? Está escrito. Quem estuda a escritura fica sabendo de tudo antes. Então tudo isso para nós não é nada novo, mas é assustador. Eu quero mostrar para vocês agora o chamado Clube de Bilderberg, como começou tudo em 1954. Olha aí, 2 anos antes de eu nascer, certo? Quando eu nasci eles já estavam 2 anos de experiência, né? Presta atenção no que eu vou te mostrar, olha só. Em 1954, o Bilderberg Club, o Clube de Bilderberg, né, adotou a doutrina Guerras Silenciosas. Tudo isso é praticado hoje, viu? Olha só, eles adotaram essa doutrina Guerras Silenciosas para a escravidão de quem? Da raça humana. Tá bom? Tá aqui, ó, o Clube de Bilderberg. São famílias poderosas juntos e envolve toda a riqueza do mundo, né? E aí eles controlam tudo e todos, ok? Tá aqui, ó. Presta atenção. O documento o chamava por uma revolução silenciosa. O que é revolução silenciosa? Não é aquela de jogar bomba, de dar tiro, de fazer isso e aquilo. Não. É uma que trabalha na mente, nos costumes, certo? Na cultura, compreendeu? Na educação. Essa é a chamada guerra silenciosa. E é isso que fazem hoje em dia, certo? Com muita precisão.
Nós vemos aí nas escolas, eu estava vendo esses dias aí uma reportagem que uma professora mandando os meninos calcularem peso de cocaína. Tem cabimento? Com tanta coisa para se calcular, tem que ser logo esse produto? Para vocês verem que isso é para o quê? Entrar na mente, como coisa normal. É uma tática, entendeu? E fora isso, outras coisas também que vocês sabem, né? Então daqui o documento clamava, né? Por uma revolução silenciosa que colocaria as pessoas em umas contra as outras, é o que acontece hoje, e desviaria a atenção do público de eventos reais. Qual é a intenção? Desvia ele das coisas reais e bota eles um contra os outros. Tá aí, ó. Desvia-se da palavra de Deus, dos caminhos do Criador, de tudo que o Criador já disse, das profecias que se cumprir, para chegar à redenção final. Desvia o povo disso e vamos criar um mundo melhor nós mesmos. Nós vamos fazer. Então começam a divulgar isso e começa a pôr um contra os outros. Olha, aqueles que discordam, tá vendo? Eles são contra a melhoria do mundo. Eles acham que nós não podemos fazer nada e nem devemos fazer. Você entendeu? E começa a dividir classes. Brancos contra negros, pobres contra ricos, certo? E assim por diante. Ok? As pessoas são programadas, instilando, né, nelas a necessidade e a inevitabilidade da mudança, ok? Tem que ter mudança. Então, nós proporcionamos a mudança, é assim que eles dizem. Para que se acostumem a ela. Vai devagarinho, olha, vão se acostumar, certo? E então as próprias mudanças ocorrerão quase que imperceptivelmente, está vendo? Essa é a tática que hoje se faz, ok? E, além disso, esta iniciativa de arma silenciosa de longo alcance foi discutida e adotada pela primeira vez como uma doutrina oficial, tá ok? Dogma, doutrina oficial pelo Comitê Político do Clube Bilderberg, certo? Que é Illuminati, tá bom? Em sua reunião inaugural em 1954, foi quando eles começaram, tá? A reunião inaugural. Usou o termo guerra silenciosa como uma metodologia tática aberta para a escravidão da raça humana. Interessante, certo? Bilionários, donos de toda a fortuna do mundo, discutindo a escravidão da raça humana. Um documento intitulado Top Secret, ou Ultra Secreto. Lembra que eu falei para vocês, revista de economistas publicou, né, do Fórum Econômico Mundial, o que ele publicou? Em 2031, ou 2030, né, você não terá nada, mas você será feliz. Está aí, ó. Ó, o propósito dele, escravidão total. Você não vai ter nada, mas vai ter comida. Nós vamos dar comida para vocês. Compreendeu? Tá se realizando o sonho deles, né? Armas silenciosas para guerras silenciosas. Um manual de programação introdutório foi acidentalmente descoberto. Olha como é que foi descoberto. Acidentalmente, descuido, né? Foi acidentalmente descoberto em 7 de julho de 1986, quando um funcionário da Boeing Aircraft, né, comprou uma copiadora IBM destinada a peças de sucata e encontrou detalhes internos de um plano elaborado no início da Guerra Fria. A Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia, lembram? Aquela ameaça, vai guerrear, não vai jogar bomba, não vai, era chamada Guerra Fria, né? Então, no início da Guerra Fria, olha, muito tempo, né? O documento clamava pelo controle sobre as massas. Olha aí, ó, o que se faz hoje. Olha aí, ó, o controle aí, ó, no mundo inteiro, tá? O controle sobre as massas, manipulando a economia. Olha o que está acontecendo. Os tempos passados das pessoas, tá? O sistema educacional e as crenças políticas. Tudo que está acontecendo hoje.
tá certo? Estão pondo em prática para valer. Exigir uma revolução silenciosa que colocaria as pessoas contra cada um, irmão contra irmão, e desviaria a atenção do público a eventos reais. Existem coisas reais, profecias se cumprindo e as pessoas não estão atentas. Estão atentas muitas vezes o que? A eles. Eles mesmos já são profecias se cumprindo. Ok? Se tiver uma visão espiritual, né? Então aqui está um trecho desse documento. Ó. Vamos ver o que está aqui nesse trecho desse documento, que é 3.000 páginas o documento. Ok? É patentemente impossível discutir a engenharia social ou a automação de uma sociedade, ou seja, a engenharia dos sistemas de automação social, armas silenciosas, certo? Em escala nacional ou mundial, sem implicar em objetivos extensos, né, de controle social. Olha só, tudo o que está acontecendo hoje de controle social e destruição da vida humana, certo? O livro de Isaías fala disso, grande mortandade humana, certo? Ou seja, escravidão e genocídio. Este manual é em si uma declaração analógica de intenções. Está vendo? Uma declaração analógica de intenções. É o que eles querem fazer e é o que eles já estão fazendo. Certo? Tal escrita deve ser protegida do escrutínio público, ok? Não deve ser revelado. E está sendo revelado, graças a Deus, né? Caso contrário, pode ser reconhecido como uma declaração tecnicamente formal de guerra doméstica. Além disso, sempre que qualquer pessoa ou grupo de pessoas em posição de grande poder e sem pleno conhecimento e consentimento do público, utilizar tais conhecimentos e metodologias para a conquista econômica, deve ser entendido que existe um estado de guerra doméstica entre essa pessoa ou grupo de pessoas e do público, certo? Viram como é que está acontecendo exatamente isso? A solução dos problemas de hoje requer uma abordagem implacavelmente franca, sem angústia, olha só, sem angústia por valores religiosos, morais ou culturais, ok? Exatamente o que eles estão fazendo agora, tá? A mesma coisa, né? Então vê que o plano está caminhando, né? Você se qualificou para este projeto por causa de sua capacidade de olhar para a sociedade humana com objetividade fria. Significa que uma visão fria, uma visão sem amor, sem sentimento, tá? Só com lógicas, né? E ainda analise e discuta suas observações e conclusões com outros de capacidade intelectual semelhante, sem perda de discrição ou humanidade. Essas virtudes são exercidas em seu próprio interesse. Não se desvie deles. Olha aí, ó, tá? Mantenha o foco, como eles falam sempre, né? Mantenha o foco. Deve-se notar que as recomendações, de 3.000 páginas, que eu falei para vocês, né? Apresentada ao governo Ronald Reagan, lembra? O presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos, foi apresentado para ele em janeiro de 1981, certo? Foram apresentados para esse documento para o presidente Ronald Reagan em 1981, certo? Janeiro. Foram retiradas principalmente do relatório de Willis Ehrman, Shaping Images of Man. Não sei se eu li certo, ok? Na lua cheia de 8 de dezembro de 1980, John Lennon, lembra? Foi morto por um atirador solitário chamado Mark Chapman, certo? Mark Chapman, ele assassinou o John Lennon e ele era fã, certo?
era um fã de John Lennon, né? Um homem que, olha o que ele fez, um homem que orou a Satanás algumas horas antes de atirar, que se movia como um robô enquanto em algum tipo de transe, certo? Foi quando ele praticou o crime, né? E enquanto estava em uma delegacia, descontroladamente olhou ao redor para o mundo ao seu redor, do pequeno armário escuro de seus sonhos. Quer dizer, como se estivesse no armário. Ele olhando, ele basicamente não reconhecia ninguém, estava transtornado, né? Uma divisão de personalidade cuidadosamente construída, mantendo um senso de propósito focado. Depois de cometer o assassinato de John Lennon, né? O homem ficou quieto e esperou pela polícia. E sabe o que ele fez? Ele estava lendo um livro, ó, O Apanhador no Campo de Centeio. Tá? Ele simplesmente começou a ler o livro esperando a polícia vir prender ele, né? Um romance escrito pelo ex-oficial de inteligência militar dos Estados Unidos, J. Salinger, né? É improvável que algum dia saberemos se Mark Chapman foi vítima de um modelo de psicose imposto artificialmente. É impossível dizer, mas com certeza os conhecimentos que ele buscou ajudaram. E ele também estava se instruindo, buscando, né, ajuda espiritual satânica. Porque aí já está falando que ele orou, ele mesmo declarou que orou a Satanás, né? Tá? Então, ele é um candidato a assassino manchu, enviado por, isso aqui, ó, uma organização aqui, ó, Tavistock, a CIA e o MI6 para silenciar John Lennon, porque o John Lennon ele acusava muitas coisas, ele declarava e revelou muitas coisas, como Michael Jackson. E é interessante, né? Que também morreu, né? E a morte de Michael Jackson também foi estranha. E ele deixou aviso de que ele morreria, porque ele havia avançado um sinal que não podia, tá? Ele mesmo declarou isso, né? Com outras palavras, claro, né? Então tá aqui, né? Que se tornou cada vez mais incontrolável. No final das contas, os sonhadores são mortos por um assassino. E muitas vezes são mortos por pessoas que também são sonhadoras, certo? 8 meses depois de 1º de agosto de 1981, sob a liderança do Instituto, aqui ó, Instituto Tavistock, tá bom? Que pode ter sido um dos mandantes, né? Um novo conceito de televisão, olha só, um novo conceito de televisão em 1981. Um novo conceito de televisão foi desenvolvido como parte da tecnologia de armas silenciosas. Viu que eles estão até hoje nessa prática silenciosa, né? Era sobre o renascimento do canal, o nascimento do canal de televisão MTV. Quem conhece MTV? Acho que a maioria das pessoas, canal de músicas, né? Isso foi colocado justamente como uma forma de lavagem cerebral, sabia? Olha aqui, ó. Que olha, o MTV então foi inaugurado, né? Nasceu. Que tocava música o dia todo e que foi criado, olha só, não é eu que estou falando, foi criado pela união de esforços dos principais think tanks e instituições de lavagem cerebral, ok? Através da música, né? Com o objetivo de destruir completamente a cultura jovem e estabelecer outra mudança geracional, certo? Na sociedade, ou mudança da geração, ok? O pior do que aconteceu na década de 1960, estão lembrados, né? O Woodstock e tal, né? Agora é comum no mundo inteiro, para todo lado. O que se praticava naquela época do Woodstock, né? Que era reservado, agora é para todo lugar, no mundo inteiro.
graças à escola de Frankfurt, certo? E seus conspiradores, estamos atolados em uma intoxicação por narcóticos, da qual não poderemos mais sair, ok? Vocês viram então o laço que está feito em cima da humanidade? É um laço terrível e que está funcionando pelo sistema deles muito bem, tá? Então nós sabemos que tudo isso são cumprimentos de profecia para o final dos tempos, que eles estão intensificando, mas tudo está sendo também revelado. Porque esse documento que aparenta ser descoberto assim, casualmente, né? Não foi, nós sabemos que Deus sempre está por trás. Foi Deus quem a possibilitou uma maneira, né, de ser revelado para todo mundo. Estamos aí tomando conhecimento. Isso é só a primeira parte. Isso é só um pouquinho, são 3.000 páginas. Imagine o que não tem lá dentro. Ok? Então, gente, o que vem pela frente realmente não são coisas boas, são tempos difíceis. Não podemos nos alimentar com falsas ideias, temos que ver a verdade. A Bíblia fala, vem a tempestade, depois da tempestade tem a bonança, mas a Bíblia fala que vem a tempestade. Então, não adianta ficar esperando uma bonança antes da tempestade, que não vai acontecer. Vamos orar, firmar com Deus, firmar uns com os outros, nos unir. E olha, uma das táticas deles é nos dividir, nos separar, fazer um ficar contra o outro. Então nós temos que fazer o processo contrário, nos unir, nos amar, certo? Como foi ordenado, tá bom? Então tá aí, mais uma profecia revelada, se cumprindo. Estão aí, atacando o mundo. E tudo isso, existem forças espirituais da maldade por trás, tá bom? Você pode ter certeza que alguém ou alguéns recebem instruções, certo? De seres, né? Que eles podem chamar de extraterrestre, eles podem chamar de outras dimensões, podem chamar do que eles quiserem, mas nós sabemos que são forças espirituais da maldade e que faz ensinamentos, né, terríveis e contrários ao Criador, para fazer com que o homem lute contra o Criador. E o homem é usado contra o Criador eterno, tá? A luta é espiritual e nós precisamos nos apegar com Deus, porque sem Ele não tem como vencer. Tá bom? Que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tá aí, eu gostei muito desse assunto, eu tinha que mostrar para vocês, tá bom? Shalom, um forte abraço para todos, até o próximo vídeo.